dia, meus amigos do Facebook, do YouTube, do Instagram. Mais uma vez sou eu, doutor Helenor, falo de Fortaleza, do meu escritório. Hoje é dia de São Francisco, é realmente dia de São Francisco. Dia 4 de outubro de 2022, hoje é terça-feira. É bom fazer as orações aí para o nosso Francisco de Assis, que recebe também o nome de Francisco das Chagas. Não vamos fazer qualquer coisa sem uma energia positiva. Eu tenho uma pergunta que me fizeram que eu achei meio estranha. É a pergunta de um jovem de 20 anos de idade. Eu achei estranho, mas eu vou tentar responder, que eu achei que é meio problemática. Ele disse que conheceu o pai biológico dele, conversou com ele e queria reconhecer sua paternidade e registrá-lo com seu nome verdadeiro. Disse o garoto que é um jovem, que a mãe dele manteve um relacionamento com o cara, ela ameaçou o cara de polícia, o diabo, ele registrou o garoto e desapareceu, que ele não conhece o pai registral, que nunca recebeu qualquer benefício dele. E agora, José? Não sei se você achou a resposta para isso, né? Mais tarde eu vou dizer. O pessoal ainda repercute nos 4 cantos do mundo essa vergonha feita pela Justiça Eleitoral ao povo brasileiro. Tudo foi feito adredemente preparado. Estou dizendo isso, que eu vi de várias fontes que merecem credibilidade. Eu digo preparado porque, olha, está na cara que quando o senhor ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, manda tirar o celular das mãos do cidadão, para ele não poder filmar as coisas que acontecem ou aconteceram dentro das cabines. Eu fui disse ontem, vou divulgar do Rui, que gritei dizendo que registrar um BO, porque eu estava tentando votar e não aparecia a foto do candidato. Quando eu gritei que fui terminar de votar, uma voz, quando eu gritei que ia fazer um BO na polícia, imediatamente foi de lá, o senhor falta votar para senador, quando eu não tinha visto cara de ninguém. Aí eu digo, eu quero ver a cara do Bolsonaro. Aí foi quando eu cliquei o 22, ele apareceu e eu confirmei. Lá fora, ainda queriam reter. O senhor deseja um comprovante, sim? Que diabo de pergunta é essa? Todo mundo recebe o comprovante que votou, que eu grampeio no meu título? Bom, aí a repercussão, o Nicolas, aquele vereador que foi eleito deputado federal com a votação estúpida de grande lá em Minas Gerais. O meu Zema, que indiretamente apoia o Bolsonaro, foi eleito governador. É eleito. Muitas coisas que aconteceram. A Datafolha divulgou, na véspera da eleição, que o Lula ganharia a parada do primeiro turno. Todo mundo sabe que estão chamando de empresa de pesquisa e nunca instituto. Um deles, dos donos de empresa, ele disse, tem o contratante que quer a pesquisa e tem outro que paga o resultado. Agora não se concebe o Grupo Globo fazendo pesquisa encomendada pela Rede Globo, encomendada a Datafolha que pertence ao grupo, ao UOL que pertence ao grupo. Senhores, é lamentável o que está acontecendo no Brasil. As Forças Armadas ainda não mandaram o seu relatório sobre as eleições, conforme muita ampla publicidade sobre esse problema. Vocês se lembram quantas vezes eu disse aqui
o senhor Luiz Roberto Barroso era presidente do TSE, quando ele foi lá para Boston, tramar como é tirar o presidente, como caçá-lo. Ele mais a deputada Tabata Amaral. Por quê? Ele disse isso. Por que ele repetiu a frase do Zé Disseu? Eleição não se ganha, toma-se. Porque o senhor Luiz Roberto Barroso, quando presidente do TSE, foi o Edson aqui, mas ele disse, aqui vão participar as forças desarmadas. Porque o senhor ministro Alexandre de Moraes não se julgou suspeito, ele que vem fazendo atrocidades contra o povo brasileiro. É ridículo a gente saber tudo. Inclusive, o Paulo Martins, que era do PL, candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, lá no Paraná, ele disse que as pesquisas colocaram ele 29%, ele teve 29% de votos, e registraram que ele só tinha 14% na véspera da eleição. É uma diferença absurda. Foi dito também que o lugar no primeiro tempo foi uma diferença muito grande. Senhores, agora tem mais uma coisa. Desculpe aí, viu? Tem uma alergia nasal, mas não tem nada não. Mais uma coisa. Quem aproveitou a vez foi o Sérgio Moro. Foi quando ele assumiu que estava do lado do Bolsonaro. E foi eleito senador, desbancando o Álvaro Dias, o eterno Álvaro Dias. Lá do Rio Grande do Sul, o nosso general Mourão, vice-presidente, foi eleito senador, desbancando a sociedade de lá. Vamos ver lá a história política do Brasil. Hoje pela manhã, o doutor Gleidson Pires de Holanda, que se encontra com a família, porque os filhos moram em Jacksonville, nos Estados Unidos, e ele está passando a temporada, porque os filhos dele são todos já com nacionalidade também norte-americana, e ele está preparado para ficar também com a dupla nacionalidade. Ele me disse que lá, Miami, estado da Flórida, está todo numa expectativa enorme, porque, inclusive, ele me disse, a cidade de Barreiras, na Bahia, interior da Bahia, com 157 mil habitantes, apareceu a votação de 231 mil votos para o Lula e apenas 25 para o Bolsonaro. O que vocês querem mais? Aqui no Nordeste, inclusive, eu ouvi, não é uma coisa fácil, foi nos Pingos, parece que foi o Augusto Nunes, ou foi o Guilherme Fiuza, ele dizendo que o Lula manteve o povo do Nordeste no analfabetismo, apoiando invasão de terra, apoiando o uso da droga, e ele se tornou um mito negativo, um ídolo. Isso é verdade, porque quem vai ao interior, se você falar que de Lula você apanha. Não, o Bolsonaro tem a obrigação de pagar, mas não votar no Lula. Agora, na minha casa, minha vida, o Lula deu poucas casas. Quantas milhares de casas o Bolsonaro deu? A Casa Verde e Amarela. Quantos títulos de terra Dilma, mais Lula, mais Michel Temer concederam pela reforma agrária? O Bolsonaro já doou mais de 400 mil títulos a diversas famílias que hoje vivem produzindo, podendo levantar empréstimo com o seu imóvel. Mas ninguém nota isso. Ninguém nota que nós estamos na 14ª deflação. A inflação diminuiu. Ninguém fala que o Bolsonaro diminuiu o óleo diesel, gasolina de avião. Tudo vem diminuir já, quarta ou quinta vez que
baixa o preço da gasolina. Aí porque, não, o Bolsonaro não deu aumento ao servidor público. Aí eu pergunto, quantos impostos foram isentos pelo Bolsonaro? E como foi que o governo Bolsonaro, com a ajuda do Congresso Nacional, através de uma emenda à Constituição, diminuiu o óleo diesel, que era uma extorsão aqui no Ceará, 34%, baixou para 18%. Aí eu pergunto, meu amigo, será que o seu salário não aumentou, não? Com essas diminuições? A arrecadação está lá em cima. O Brasil está sustentando 1 bilhão de pessoas com o agronegócio. Enquanto o Lula disse aí abertamente que o agronegócio tem muita, como é que diz, esquerda, não sei o que mais, o negócio ele está mentiroso e tal. Ele disse o negócio dela, depois ele quis consertar aquela parte do agronegócio. Então, senhores, se o Brasil, se você vai botar um tanque cheio de gasolina, você gastava R$1.000, diminuindo o seu poder de comprar mercadorias para casa, gêneros alimentícios, e você está enchendo só com R$500, você aumentou 500 do seu pagamento. Isso é lógico. E a política econômica do Paulo Guedes, o ministro, é exatamente isso. Quanto mais ele diminui os impostos, quanto mais privatiza, mais cresce a arrecadação do Brasil. Agora eu pergunto, vocês sabem me dizer qual a obra construída pelo Lula no Brasil? Qual a obra construída pela Dilma? Qual a obra construída pelo Michel Temer? Michel Temer passou, o que ele soube é que foi exibido uma denúncia contra ele, quando ele saísse do governo, seria preso, aconteceu, foi preso. Só que está lá, mornando. O Supremo só quer julgar e condenar o Lula e o pessoal do Lula. Gostei quando o padre, a Simone Tebet, que foi a Soraya, perguntou, o senhor sabe que o Roberto Jefferson foi rejeitado, o senhor é o representante dele que está valendo nada. Ele, por causa da ficha limpa, ele não foi permitido ser candidato. Aí o padre perguntou, engraçado, ele não foi permitido, mas o outro candidato a presidente, o Luiz Inácio da Silva, condenado em 3 instâncias. Quer dizer, senhores, o senhor não acha que é uma falta de respeito? Que é uma excrescência? É uma excrescência que nós assistimos no Brasil? Um cara que não tem coragem de dar uma voltinha, comer um pastel numa tenda de merenda, não pode botar a cara na rua, o povo gritando ladrão, 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 enquanto o Bolsonaro, lá em Londres, a multidão atrás dele, lá nas Nações Unidas, a multidão. Pense aí, dia 7 de setembro, milhões de pessoas nas ruas de bandeiras e roupas verde e amarela, com as cores verde e amarela. Senhores, é incrível a gente ter que suportar essa coisa que estão empurrando na goela do brasileiro abaixo. Foi dito ontem, repetido hoje. O STF está com o sinal amarelo passando por vermelho, porque só a direita conseguiu a eleição de 20 senadores dos 27 que disputavam o cargo. Aliás, dos 27 que compõem o Supremo Tribunal, aliás, o Senado Federal. Olhem bem, o Senado, cada senador tem 8 anos. Uma vez, são 2 senadores eleitos, porque 8 anos, 4 em 4 anos muda 2 terços, ou muda 1 terço do Senado. São 21. Como, inclusive, foi sorte do Rodrigo Pacheco continuar sendo senador. Sorte do Renan Calheiro e falta de sorte do povo brasileiro, porque tem agora 2 Calheiros. Renan Calheiros pai e Renan Calheiros Júnior, filho, lá
foi governador de Alagoas. Aí, agora a renovação de um terço, são 81, 54 senadores permanecem com o mandato de mais 4 anos e 27 foram eleitos agora, sendo 7 do lado esquerdo e 20 do lado direito. Pessoal que vai atormentar. E eu acho o seguinte, Deltan Dallagnol foi eleito com a votação expressiva lá no Paraná para deputado federal. O Sérgio Moro derrubou o todo-poderoso Álvaro Dias, o Roberto Requião foi derrubado pelo Ratinho. Aí, acabar com essa velharia, esses eternos mamadores na teta do poder público. Aí o que vai acontecer? Seria ótimo se a gente escolhesse para presidente do Senado o Sérgio Moro. Pensa aí Sérgio Moro, queria ver sua coragem de pegar e botar aqui o impeachment do Alexandre de Moraes. Seria um troco lindo. Lindo troco. Porque como é que o Supremo se reúne em uso embargo de declaração num habeas corpus para destruir decisões já transitadas em julgado de 3 instâncias que não aceitaram a exceção de suspeição oposta pelos advogados do Lula e nos embargos de declaração o Willis Gilda Martins fez. Isso é incrível. Aí o Gilmar Mendes se abraça com o Zanin, advogado do Lula. Mas dá para lembrar também a pessoa da senhora Zanin, que é presidenta, foi presidente da Bolívia, está presa, e que fez uma carta aberta ao povo brasileiro. Não vamos eleger o Lula. O Brasil não pode ser a Venezuela. Agora, você fica em o seguinte, ele não vai passar no segundo turno, não. No dia 30, o povo brasileiro tem que lutar para não deixar esse sujeito voltar à cena do crime, rapaz. Está na cara. Como é que um presidente não vai poder falar em público? A multidão chama de ladrão. Isso é de lascar. Enquanto se grita mito com o Bolsonaro, ele não pode sair à rua. Lá em Berna, na Suíça, houve um confronto entre lulista e bolsonarista, a chamando ele de ladrão. Lá em Oxford, o seu ministro Roberto Montes foi dizer asneiras contra o Brasil, quase que há uma luta pessoal com Alexandre Cruz. Agora, palmas pessoal. Não foi eleito novamente Alexandre Frota. Pensa aí, Alexandre Frota, que foi eleito das costas de Bolsonaro. A Janaína Pascoal, meu amigo, oh meu Deus, que pena. Ela era deputada estadual, muito bem votada, porque a plataforma dela é que ela assinou, juntamente com o jurista Hélio Bicudo e o Miguel Yali Júnior, a cassação da Dilma. Aí ela teve votação. Quando eu sei. Primeiro, quem fez todo o trabalho foi o Hélio Bicudo, que era um grande jurista. Miguel Yali Júnior, não sei de obras dele. O pai dele escrevia muito bem livro de direito que eu tinha, mas meu livro peguei, rasguei tudo, que agora é tudo na internet. Aí ela começou dizendo besteira. Eu sou professora de direito constitucional, não sei o que, tal. Eu critico o Bolsonaro nisso, tal. E está pouco elogiando do Bolsonaro. Aí pegou chumbo agora. Alexandre Frota também. Mas o milhão, tive pena da doidinha, aquela mulher devia se internar para se cuidar da mentalidade dela. Né? Essa sujeita, em 2018, a gente pegava o site dela, o YouTube, o Instagram, sei lá. Rapaz, era a multidão, dava tempo nem se deu, passando os que estavam assistindo, ela pedindo voto para o Bolsonaro, que era um cidadão, tudo. Aí rompeu com o Bolsonaro.
que aconteceu? Primeira cacetada que ela levou foi na eleição para prefeito, para o cargo de prefeito de São Paulo, deve ter tido muito pouco por cento. Depois simulou, ou aconteceu realmente. Ela contou, fez a falácia dela, ela parece que tomou algum pifão, entendeu? Caiu lá no apartamento, quebrou as ventas lá, cheio de ponto. Aí telefonou para o marido que estava dormindo no outro quarto. Que diabo de casal é esse que a mulher dorme no canto do outro? Aí o cara veio, tirou sangue, ele acusou que ali devia ter sido alguém do Bolsonaro que mandou. Pensa aí, que mentalidade. Agora, pobrezinho, olha, Janaína não. Janaína também, Janaína Joyce Heitzmann. Alexandre falou assim, se reúnam e vão vender pinico. Aqui o Nordeste, aqui, Fortaleza, tem muita produção de pinico. Pinico de alumínio, ou então pinico de barro. Sabe por quê? Porque você não deu para nada, só para vender pinico. Lembrando até aquela piada que o cearense chegou lá numa loja de pinico em São Paulo, aí o cara disse, ele me deu pinico. Aí o gaiato viu que ele é sério, o nome disso aqui é cearense. Então me deu um cearense aí para botar 2 paulistas dentro. Bem feito, né? Senhores, vamos esperar o relatório das Forças Armadas, esperar as investigações. Eu estou com minha voz registrada no telefone 148, na tarde de domingo, quando eu narrei o fato que aconteceu comigo. Não registrei BO, mas está lá, grave a minha voz. Doutora Clarice foi que atendeu. E o CIOP também, quando eu liguei, eu disse, grave a minha voz. Eu não quero patrulha nem nada, porque ela vai chamar uma polícia para cá e tal, entendeu? A essa altura já estava na sessão de votação do Jairo, que estava comigo no bairro de Fátima, na sessão 396, que foi localizada lá no Colégio Adalto Bezerra, pertinho da minha casa, do meu apartamento, que eu moro na rua Mário Mamete, de trás da igreja de Fátima. E o Jair ia votar, e enquanto ele estava votando lá, na sessão dele, isso foi uma tranquilidade lá, eu estava falando com o CIOPS. Eu digo, eu só quero segurar a minha voz, eu preciso, eu estou estando. Não vai dizer que, não, eu estou inconformado porque veio o resultado. Eu registrei na hora certa. Senhores, vamos esperar que Deus não permita que o Satanás tome conta do Brasil. Vamos se lembrar que nós somos patriotas, somos democratas, gostamos da bandeira do Brasil, não toleramos o ídolo da Venezuela, do Maduro, Luiz Inácio Lula da Silva, ele que foi um dos fundadores do Foro de São Paulo em 1990, juntamente com o representante das Farc. Dizem que o Ciro Gomes também estava lá, o Hugo Chávez e o Fidel Castro, justamente para que a Venezuela fosse a origem, a matéria-prima da América do Sul. Estados Unidos da América do Sul, venezuelanos. Aí nós já temos a Argentina, temos o Peru se balançando, a Bolívia está naquele estado que, inclusive, a presidenta que deixou o cargo está presa, mandou uma carta pedindo ao povo brasileiro para não votar no Lula. Nós temos aí a Colômbia, que elegeu o Renato Prieto, que já fez parceria com a Venezuela e abriu as fronteiras. O Chile tentou implantar a ditadura do novo canhoto, que foi eleito presidente, com uma nova Constituição, tal qual foi feito pelo Daniel Ortega da Nicarágua, ídolo do Lula. Então, no Chile não deu certo, porque enquanto o Daniel Ortega impôs a ditadura da Nicarágua com uma Constituição dele próprio, entendeu? O Chile experimentou, mas fez a besteira de submeter a Constituição nova ao plebiscito
e foi rejeitada a aplicação da Constituição nova por 63% da população chilena. Então, o Chile está se balançando porque ele não, o presidente lá, embora canhoto, ele está subordinado aos patriotas que não querem a implantação daquilo que ele quis por uma Constituição imposta por ele. Mas a sorte do povo é que o plebiscito foi rejeitado, tá bom? A Constituição foi rejeitada no plebiscito. Pessoal, bom dia. Eu vou agora só tentar explicar o que eu tomei por fora desse assunto. Então, o cara registrou o garoto, que tem 20 anos, segundo ele. E a mãe dele morreu, ele apareceu esse cara dizendo que parece muito com ele. Eu vou dar aqui um conselho aqui, como eu sei mais ou menos. Porque, olha, se o cara registrou e sumiu, primeiro ele praticou um crime que já está prescrito, o artigo 242 do Código Penal. Bom, mas aí nós temos o artigo 1604 do Código Civil. Ele diz, o pai registral tem legitimidade de requerer a declaração de nulidade do registro por ele feito em cartório, em nome de uma criança qualquer. Ele teve que provar dentro de 4 anos, porque senão ele perde o prazo para requerer a nulidade, mas tem que provar o anulável. Ato anulável. O ato anulável é previsto no artigo 171 do Código Civil. E o prazo decadencial é de 4 anos, de acordo com o artigo 178, também no Código Civil. 4 anos. Então, o pai registrava, eu registrei o menino. Nunca tive afetividade nenhuma por ele. Mas dentro de 4 anos eu tenho que requerer ao juiz provar que não tenho afeto e provar que eu fui induzido a uma prática ilícita. Isso se chama ato anulável. O ato anulável, ele é subordinado ao prazo decadencial. Ou seja, se eu não, como pai registrado, não requerer a nulidade, a anulação do registro em 4 anos, eu não poderia mais fazê-lo. Agora, vamos ver aqui, o caso do garoto. Será que a lei brasileira não traz uma coisinha para isso? Então, eu aconselhei, mandei uma mensagem para o rapaz dizendo, olha, você tem esse cidadão, quer conhecer você como pai biológico. Você vai, particularmente, no laboratório de DNA, comprova que realmente ele é seu pai biológico. Quando tiver comprovado isto, aí você vai ter que propor uma ação declaratória de nulidade do registro, do seu registro. Olhe bem, por quê? Porque o artigo 169 do Código Civil diz o seguinte, o ato nulo não prescreve, nem produz efeitos. Olha bem, aí não seria nem uma negatória de paternidade, porque o artigo 227 do Código da Constituição Federal relaciona no artigo, no seu parágrafo 6º, os filhos, qualquer que seja a procedência. A legislação brasileira, a jurisprudência, consagra a adoção à brasileira, a adoção por sócio-afetividade. Ou seja, se eu registro uma criança, eu posso até ser processado criminalmente, por força, se eu desprezar a criança. Mas se eu consigo a sócio-afetividade, na hora que você é chamado para responder a um processo criminal, você não esteja que a criança, os pais não podem, me deram, eles têm de boa fé, esse menino foi colocado na minha porta, o que for,
Então, quero muito bem a criança, pretendo dar todo o apoio, cumprir o caput do artigo 227, que, bem regulamentado pelo artigo 4 do ECA, diz que toda criança e adolescente tem que viver em uma família com educação, saúde, lazer, muito trato digno para a criança e adolescente. Então, nós temos dois tipos de adoção. A adoção a brasileira, que é a sócio-afetividade. Quando você registra um filho sem ser pai e adquire afeto à criança, você não pode mais deixar de manter essa criança. Até ficar adulta e se emancipar nos termos do artigo 5º do Código Civil, cuja emancipação acontece a partir dos 18 anos de idade. Bom, o pai adotivo, por adoção brasileira, também é autor de herança se morrer. O filho adotivo, qualquer que seja a adoção, tem direito da herança de seu pai, não tem direito à herança do pai biológico. O artigo 41 do ECA diz que a herança é direcionada ao filho, ainda que seja adotivo. O quinhão é dele. Não cabe. A adoção judicial é a adoção prevista nos artigos 33 a 49 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, combinado com o artigo 1618 do Código Civil atual. Ora, se o moço provar que o fulano é pai biológico, ele pode provar a nulidade do registro dele, registro civil, que ele nunca foi criado pelo pai que o registrou, que ele represália ao assinar o registro declarando a paternidade, que ele não é pai, foi embora, sumiu, nunca destinou nada para criar o garoto, para manter tudo isso, e ele quer exatamente a nulidade do registro civil dele. Quer a nulidade porque o pai biológico dele, provado por ele, quer adotar ele, inclusive, do meu ponto de vista, o próprio pai biológico, com o DNA na mão, juntamente com esse garoto, que ele diz que é pai dele, e o garoto já provou que é com o exame dele, os dois podem entrar com uma ação só, com licença consultativa, contra esse pai, pede o juiz, de acordo com o artigo 256, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, investigar o endereço dele para ser citado pessoalmente, se não der certo, citar por edital. Aí, a prova do DNA já existe, a prova da nulidade, ele pode produzir uma prova testemunhal, entendeu? Tudo isso ele tem, olha, esse rapaz, ele foi estado por um cara, esse cara teve um breve relacionamento com a mãe dele, fugiu, a mãe morreu, deixou ele aí no mato sem cachorro, apareceu o pai biológico dele. É isso aí. Olha bem, por que eu digo isso? Porque a nossa lei tem que dar o direito a quem está pensando em ser protegido pelo direito. Agora veja ao contrário. Se o pai registral cuida da criança, da formatura dessa criança, você passou adulto, até casou, ou ele adotou mediante ordem judicial, porque são dois tipos de adoção. A adoção por registro civil declarado pelo pai registral, que se chama adoção brasileira, e a adoção judicial, que é ordem do juiz da infância e da juventude. Então, esses dois tipos de adoção só permitem ao adotado tomar conhecimento de sua paternidade biológica. Muita gente quer declarar a nulidade de registro do pai registral. Não pode. Não pode. Primeiro, só que tem legitimidade para anular. Prestem atenção, a minha palavra anular é o pai que registrou. E só tem legitimidade para propor ação, para conhecer quem é o pai biológico, é o filho adotado. Somente o juiz tem simplesmente, pode inclusive, se quiser, o juiz pode, isso do meu ponto de vista, não existe proibição na lei, pode mandar averbar no assento de nascimento, que foi
o fulano tal, e passou a tomar conhecimento de sua paternidade biológica sem qualquer direito à herança. Eu acho até que não pode isso não. Entendeu? Agora, vamos admitir, quando eu digo anular, é porque nós temos o ato nulo e o ato anulável. Os atos anuláveis são aqueles previstos no artigo 171 do Código Civil. Dolo, coação, fraude, tal. Pode ver. 171. Com prazo de decadência de 4 anos, artigo 178. Ora, se o artigo 1604 do Código Civil atribui ao pai registral somente o direito de pedir a anulação, não confundir anulação com nulidade, que o ato anulável ele pode ter o prazo de decadência, como é o caso. Mas ele também prescreve e decai do direito. Enquanto a nulidade é imprescritível, não convalesce, não produz efeito. A catalogação das nulidades de atos jurídicos está no artigo 166 do Código Civil, obrigando o juiz até conhecer de ofício, se ninguém requerer a nulidade, artigo 68, parágrafo único, e o artigo 69 consagra dizendo que o ato nulo não convalesce, não prescreve, não produz efeito. Então, o conselho que eu dou é esse. Se esse cidadão, esse garoto, provar que o sujeito registrou, tirou o time, provar com o DNA do pai biológico, que ele quer a proteção de ter o nome de seu pai verdadeiro, porque o canalha que o estou o abandonou naquele mesmo momento e fez aquilo apenas para reprimir a atitude da mãe com quem teve relacionamento e nasceu o filho, provar tudo isso, o juiz pode, e eu acho até deve declarar nulidade e mandar lavrar o registro em nome do pai biológico, que passa a ser o verdadeiro pai, ou sempre foi o verdadeiro pai, porque o garoto, ele foi tolhido em suas pretensões de vida por causa de uma situação criada pela mãe e criada também pelo pai que registrou e que nunca foi pai, nem registral, nem pai biológico, porque só é pai registral aquele que assume a paternidade com a chamada socioafetividade do filho que ele registrou. Vou dizer para vocês, copie esta minha aula, que eu acho muito bom para vocês, estudantes, meus amigos que estão ou que me assistirão mais tarde. Curtam, compartilhem, se quiserem. Eu fico muito agradecido se apenas uma pessoa me assistir. Registro aqui a presença do Dr. Roberto Barrocas, advogado. Dou um alô para o Márcio Almeida, para o Carlos Almeida, ambos lá em São Paulo. O Carlos, Luiz Carlos, eu confundo. É um que mora em Miami, que é Luiz Carlos Recado, tem que mandar me dizer. E o outro que é Luiz Carlos do Carlos de Recife, eu confundo. Bom dia para vocês, meu WhatsApp é esse aqui. 85 é o DDD 999-453883. Não percamos a esperança da democracia, porque nós somos cristãos, somos batizados, Deus, pátria e família, nós somos patriotas. Reprovemos aqueles que pretendem empurrar de goela abaixo o comunismo, o socialismo chinês, o socialismo da China, de Nicarágua, da Venezuela, da Argentina, de Cuba, desses bichos aí que estão atormentando todos os cidadãos que passam fome aí por fora. E nós aqui estamos confortados com a presença de um grande presidente, que é o nosso Jair Messias Bolsonaro. Esse nome Messias é a salvação do Brasil. Bom dia.